Voltamos a estar juntos para mais um Vamos Falar de Saúde. O assunto é inevitável, continuamos a falar sobre as questões desta pandemia e do Covid-19, mas hoje vamos nos centrar de uma forma mais aprofundada sobre a alimentação. Para nos falar sobre este assunto, tenho comigo hoje em estúdio dois convidados, Fábio Martins e Laura Teixeira, que ambos, mais uma Obrigada. vez, quero agradecer a vossa presença. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Começo então com o Fábio, perguntando de uma forma direta, a alimentação. Sabemos que não podemos encontrar uma cura direta na alimentação, aliás, ainda não temos cura para esta pandemia, nem sabemos quando é que a vamos ter, mas a alimentação sempre esteve ligada de alguma forma a um estilo de vida saudável e também à saúde propriamente dita. E eu pergunto, sobre a imunidade, por exemplo, tão importante e tão falada ultimamente, existe algum tipo de alimentação que seja mais adequada? Existe algum alimento que nos traga mais imunidade? Devemos comer laranjas como se não acabasse para trazer muita vitamina para não podermos apanhar o Covid-19? Daniel, as tuas perguntas fazem todo o sentido. Hoje, mais do que nunca, as pessoas procuram os alimentos que vão ser milagrosos na cura contra esta pandemia, mas como tu também disseste bem, trata-se muito mais de um estilo de vida, de uma alimentação como um todo. Devemos sempre desconfiar quando recebemos no nosso telemóvel uma mensagem dizendo que a cura do Covid-19 foi encontrada e é um certo alimento tomado de uma determinada forma. Realmente devemos sempre desconfiar, porque os alimentos são extremamente complexos e devemos considerar sempre a alimentação como um todo, como a arma principal para nos defendermos. Há vários nutrientes que estão inevitavelmente ligados com a imunidade. Lembro as proteínas, lembro o zinco, magnésio, selênio, enfim, vitamina D, C, como falavas, as laranjas, e tantas outras, mas na realidade nenhuma dessas faz sentido de forma isolada. Tratamos sempre tudo como um todo. Ainda assim, eu não poderia deixar de falar num tópico que é um tópico crescente na comunidade científica, que cada vez mais se fala, e isso sim pode relacionar-se realmente não só com a imunidade, mas com a nossa saúde em geral e o nosso estado de saúde em geral. Falamos da microbiota intestinal, talvez um termo pouco usual dentro daquilo que é a população em comum, mas cada vez mais sonante. A microbiota, os probióticos, os pré-bióticos, são palavrões aqui que nós estamos a utilizar, mas que seguramente têm muito a ver com a nossa saúde. E deixa-me só, antes de continuar, para ficar fácil, de dar o sinónimo de cada uma destas palavras. A microbiota intestinal pode-se se traduzir como o conjunto das bactérias que habitam o nosso intestino. E se bactéria até há pouco tempo atrás estava relacionado com ou tinha uma conotação muito negativa, hoje em dia sabe-se que as bactérias certas no sítio certo podem ter realmente muita relevância. Depois falamos de probióticos, também é uma palavra que se usa agora cada vez mais, que são realmente essas bactérias que, quando colonizam o nosso intestino ou quando passam pelo nosso intestino, produzem benefícios. Portanto, produzem benefícios, são os probióticos, e, por outro lado, os pré-bióticos são, no fundo, o alimento dessas bactérias, que vêm dos nossos próprios alimentos e que servem de alimento a essas bactérias e que vão também elas produzir benefícios ao nosso próprio corpo. E o que se tem percebido é que esse conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino vão promover estados de saúde diferentes, e percebe-se, por exemplo, eu trabalho muito na nutrição infantil, vou aqui dar 2 exemplos muito curtos na nutrição infantil, ou até relacionados com os bebés. Percebe-se que, por exemplo, um bebé que nasce num parto de via vaginal tem uma microbiota diferente de um bebé que nasce via cesariana, porque este bebé que nasceu por via vaginal
teve em contacto com a flora vaginal da sua mãe e tudo isso foi colonizar o intestino do bebê e vai ter impacto, por exemplo, no desenvolvimento de alergias mais tarde. Isso já hoje está bastante evidente e estudado. Temos também, por exemplo, os bebés no início têm as cólicas, têm a obstipação, têm aqueles problemas todos relacionados com o trato gastrointestinal, e percebe-se que os bebés, por exemplo, que têm cólicas, têm uma microbiota diferente dos bebés que não têm cólicas. Porquê? Pelo tipo de alimentação que têm, pelo tipo de leite que fazem. Percebe-se que também, hoje em dia, que o leite materno não é inócuo, também já tem também bactérias que vão colonizar o intestino do bebê. Portanto, esta ideia no passado era uma ideia desconhecida, mas hoje podemos ter realmente essas certezas. Devemos cuidar da nossa saúde intestinal hoje como nunca. Podemos afirmar que nos adultos também encontramos essas diferenças ou é só nos bebés? Sim. Nos adultos também há evidência disso mesmo. Aliás, percebe-se que estudos têm mostrado que a ingestão continuada de probióticos leva a uma melhor resposta do sistema imunitário a algumas doenças, fortalecendo, por exemplo, a resposta daquilo que são a atividade dos nossos glóbulos brancos, da atividade das células natural killer. Enfim, agora não vale a pena entrar em detalhe, mas são células que estão envolvidas no combate às células tumorais, por exemplo. Mas de forma resumida, Daniel, podia dizer que aquilo que a evidência científica nos sugere é que alimentos, por exemplo, como o iogurte, ou o iogurte de soja, ou então mesmo até os suplementos de probióticos, estão relacionados com uma diminuição do risco de infecções do trato respiratório superior. É quase lá para Alice a pergunta a seguir. Então, como é que eu posso fazer para ter esses microbióticos? Como é que eu posso ingeri-los? É através de suplementos? É alguns alimentos específicos como o iogurte que mencionaste? Daniel, ainda não existe evidência clara que nos diga que devemos todos agora começar a fazer a suplementação em probióticos. A verdade é que nós vamos tê-los naturalmente na nossa alimentação. É verdade que em algumas situações é recomendada a toma de probióticos, por exemplo, quando se faz um tratamento por antibióticos, quando existe uma diarreia profunda, pode ser útil a toma de suplementos de probióticos, mas não existe ainda uma evidência clara que todos devemos começar a fazer isso. Portanto, eu acho muito mais interessante termos o cuidado com o nosso intestino pela nossa alimentação, garantirmos que temos realmente uma saúde intestinal plena, do que refugiarmos nos suplementos. Isto não quer dizer que eles não sejam importantes e não tenham o seu lugar. Outra coisa é depois os pré-bióticos, aquilo que eu falava no início, que é o alimento dessas bactérias e que hoje também se podem encontrar em suplementos, mas também na alimentação. Portanto, aquilo que nós ingerimos vai moldar a nossa microbiota, porque vai servir de substrato para essas bactérias. Deixem-me dar um exemplo, Daniel, para ficar mais fácil. Eu, se quiser ter numa determinada caixa, ou até na minha casa, que não é uma coisa muito comum, formigas, se eu quiser ter aqui formigas, o que é que eu melhor posso fazer? Agora devolvo-te a pergunta. Espalhar algum açúcar pelo chão, alguns alimentos, não é? Exatamente. Se eu espalhar algum açúcar no chão, elas naturalmente vão aparecer. E esse é o princípio que eu gostava hoje de passar, é que se nós, na realidade, espalharmos alguns alimentos bons no nosso corpo, através da nossa ingestão, da ingestão dos mesmos, nós vamos garantir que esses tais probióticos, que essas tais bactérias benéficas vão lá estar. E é muito mais eficaz eu pensar desta forma do que estar a pensar em suplementos. E agora, quais são esses alimentos que são tão importantes para garantir as tais bactérias no nosso intestino? Falamos das fibras que nós podemos encontrar em tantos alimentos, por exemplo, de forma maioritária de origem vegetal. Nas frutas cruas, nos vegetais, até nos cereais integrais, onde tem mais presença de fibra, nas sementes, enfim, todos estes alimentos,
quando consumidos da forma mais natural possível, vão garantir por si só uma saúde intestinal plena, por aquilo que explicávamos ainda há pouco. Eu sei que mencionaste no início do programa que para nos trazer maior imunidade é a alimentação no seu todo, até se quisermos acrescentar aqui um estilo de vida no seu todo, não concretamente um alimento específico. Mas mesmo Claro. assim, eu faço-te essa pergunta. Mesmo sabendo que devemos cuidar da alimentação como um todo, há algum alimento específico ou há algum tipo de alimentos que devíamos fazer um reforço para ajudar a nossa imunidade? Bom, poderíamos dizer que sim, há alimentos específicos, obviamente, que têm o seu papel, depois vão contribuir com o seu papel no todo da alimentação. Eu posso trazer um tipo de alimentos que não é assim tão comum na nossa alimentação e que até pode ser aqui uma sugestão para os nossos Fica a dica. ouvintes poderem trazer para dentro de suas casas, que são, por exemplo, as algas. Não é, talvez mais na parte oriental seja comum, mas nós não temos tanto esse hábito diário de incluir as algas na nossa alimentação. Mas a verdade é que uma salada de algas vai trazer benefícios que se relacionam com a imunidade. Por exemplo, lembro-me de alguns estudos que falam na alga wakame, enfim, há pessoas que dizem este nome de outras formas, mas esta alga percebe-se que tem vantagens, por exemplo, em potenciar a função das nossas células T, que são células importantes no nosso sistema imunitário. Relembro também um estudo onde foi colocado ao dispor de alguns indivíduos que tinham, por exemplo, herpes, o consumo desta alga, e aqui só para vocês terem uma pequena noção, se quiserem também consumi-la, podem consumir em pó ou também a alga em si mesma, em pó cerca de 2 gramas, ou então numa taça, se comermos 1/4 dessa taça. Estas foram as medidas que nesse estudo foram utilizadas e percebeu-se que este grupo de estudo que tomou esta alga de forma diária, ao fim de pouco tempo, todos eles tinham tido, portanto, melhorias nos seus sintomas, alguns deles mesmo o cessar portanto, do herpes. E, portanto, são algumas pistas, uma vez mais, isto não quer dizer que vamos abandonar o todo para nos focarmos nisto em específico, mas para responder à tua pergunta, é apenas um pequeno exemplo de algo que pode fazer sentido. Muito bem, e agora vou-me dirigir para a Laura, que pacientemente tem aguardado, enfim, a oportunidade também para intervir no programa, e eu vou precisamente aproveitar a tua presença no programa para ir a um assunto que eu sei que tem sido objeto do teu estudo e que só agora se começa a ouvir alguma coisa falar, que é as preocupações na nutrição do ritmo circadiano. E eu começo exatamente por aí. O que é, em primeiro lugar, e o que é que isso influencia a nossa alimentação? Olha, Daniel, é uma pergunta muito perspicaz, porque a nutrição, de uma forma geral, ela preocupa-se com o tipo de alimento que ingerimos, com a quantidade que ingerimos e as características nutricionais desse alimento, não é? Agora, esta questão do ritmo circadiano pode influenciar a absorção de todos os nutrientes e de todo o alimento que é ingerido. Mas, explicando um pouquinho, sem ir a fundo, o ritmo circadiano é como uma orquestra, não é? Uma orquestra tem um maestro, e o maestro desta orquestra está no mais profundo do nosso cérebro, e que é o hipotálamo. E este hipotálamo é do tamanho de um grãozinho de feijão, e tem uma potência fantástica a nível da nossa saúde, porque é aqui no hipotálamo que ele é influenciado por este ciclo circadiano, né? E que tem a ver com as horas a que comemos, com a quantidade e o momento em que o fazemos, tem a ver com a luz que também pode influenciar também esse nosso estado de saúde. Ou seja, quando nós temos uma criança, vamos agora falar mais especificamente em relação às crianças,
quando temos uma criança que habitualmente tem um déficit de sono, essa criança provavelmente vai ter mais tarde problemas a nível metabólico. Porquê? Porque quando a criança, ou o adulto, pronto, focamos agora à criança porque é uma área que também me encanta, quando a criança tem o hábito, e há estudos nesse sentido, é interessante, uma criança com 1 ano, foi feito esse estudo, se são adicionadas 50% mais de calorias, já numa hora mais tardia, essa criança vai ter também um número aumentado de calorias e que vão ficar a mais. Ou seja, isso com a continuidade e com as rotinas do dia-a-dia e da família, essa criança pode desenvolver, os seus adipócitos de gordura podem aumentar. Porquê? Porque quando nós, durante o dia, e aqui é que influencia o ciclo circadiano, durante o dia ele está mais apto a assimilar e também a metabolizar os alimentos que são ingeridos. Como, por exemplo, nós temos o exemplo de um bom pequeno almoço. O organismo está nas condições ideais para fazer uma boa, digamos, um bom metabolismo de tudo o que se vai comer. Porquê? Porque enquanto dormimos, e de uma forma geral, das 2 às 4, é quando temos uma descida de cortisol bastante profunda, não é? Ou seja, os nossos níveis de cortisol estão muito baixos. Isto vai se prolongando ao longo da noite. De manhã, com o aclarear do dia, com o nascer do sol, então, digamos que o corpo começa a ter necessidade de alimento e então o cortisol, essa nossa hormona, começa a subir. E ao subir essa hormona, então a digestão do que vamos comer, ela vai ser, permite-me o termo, os alimentos vão ser queimados ao longo do dia. A assimilação vai ser fantástica, isto para quem quer emagrecer. Agora mais virado para os adultos, não é? Quem quer emagrecer é ótimo, não é? Porque tu podes comer o triplo daquilo que comes a um jantar mediano, não é? Mais tipo a pobre ou a príncipe. Não, dizem que de manhã é como um rei, almoço como um príncipe e à noite como um pobre. Mas eu acho que nós ainda não estamos muito bem focados em comer como um pobre, não é? E então, quando não comemos como um pobre, então quer dizer que a cortisona, a partir de certa hora, começa a baixar. É o tal ritmo circadiano, é o tal relógio do nosso corpo que está a pedir, olha, não precisamos de tanto alimento, porque agora o cortisol, ele vai trabalhar, vai distribuir os nutrientes durante a noite enquanto dormimos, e isso vai permitir que a saúde seja um facto, não é? Além de outros fatores. Claro que quando poderíamos dizer então qual é a melhor hora para nós ingerirmos o melhor alimento para que isso não vá influenciar na nossa saúde. O ideal é que a última refeição seja pelo menos por volta das 6h30, 7 da noite, não é? O que é difícil nos tempos que correm, não é? Seria o ideal, portanto. Seria o ideal, sobretudo agora no verão, que tu tens mais luz, mas tu tiveste ao longo do dia toda uma atividade que o teu organismo teve que gerenciar, não é? E que também vai pedir descanso ainda que haja luz, não é? E que tem a ver com as descidas também do cortisol, não é? A alimentação realmente tem sido muito, muito importante como regulador, ou seja, um sincronizador dos ritmos circadianos e dos metabolismos. Daí a importância tão boa da refeição. Eu lembro-me que quando trabalhava num dos centros de saúde, onde eu trabalhei, geralmente as crianças iam para a escola sem o pequeno almoço, né? Era uma zona pobre e nessa escola, perto do centro de saúde, os professores queixavam-se e diziam que os meninos tinham um déficit de atenção muito grande. Eram crianças provavelmente mais agitadas ou porque não dormiram bem e então os alimentos foram dados tardiamente, o que quer dizer que realmente a criança de manhã, quando vai para a escola, não tem o seu cérebro apto a absorver a informação que lhe vai ser dada. O déficit de atenção é muito mais elevado numa criança que não toma o pequeno almoço. E, infelizmente, ainda constatamos isso. Sempre que se salta
uma refeição, nós estamos permite-me o termo, a desincronizar o nosso relógio biológico, né? E o organismo tem que fazer aí muitos ajustes. Agora imagina isto ao longo de muitos anos, não é? São crianças que vão ser propensas a não ter ritmos certos na sua vida, o que vai também influenciar as escolhas da sua alimentação. Geralmente quando uma pessoa dorme pouco ou se deita tardiamente, é mais difícil tu controlarmos o apetite em si, não é? Porque enquanto que o organismo está a tentar equilibrar, e isto é muito bonito, os termos químicos que se poderiam aqui empregar, mas não vamos por aí, porque há um tentar de ajustar, tu comes hoje a 1 hora, amanhã comes a outra, ou saltas uma refeição, isso vai influenciar muito, inclusive, o metabolismo da obesidade. E hoje Portugal sabemos que, infelizmente, não está na cauda nessas questões da obesidade infantil, né? Daí nós trabalharmos tanto esta necessidade de ter uma refeição boa pela manhã e a importância de colocar, como dizia o Fábio, fibra, porque essa fibra vai contribuir para o desenvolvimento e para o equilíbrio das bactérias, do equilíbrio das bactérias, porque nós temos de boa qualidade e de má qualidade. O importante é que esse pequeno almoço seja rico em fibra, rico em nutrientes que permitam a criança estar desperta. E é aí que o organismo vai assimilá-las muito, muito mais, porque a última refeição está associada ao acúmulo das calorias, ou seja, das gorduras. As gorduras ao final do dia não vão ser usadas pelo nosso corpo, vão ficar acumuladas. Então esse é o perigo. Não são consumidas, vão para a despensa, não é? Exatamente, é como aquela história que de noite os fatos deixam de servir, depois vamos ao outro dia vesti-los e eles incharam. E realmente Mas, é isso, Laura, né? estamos mesmo a chegar ao final do programa e eu sei que tu preparaste alguns exemplos. Preparei alguns exemplos, como por exemplo estas bolachas que são feitas, é tão simples que eu atrevo-me já a dar a receita: uma banana e uma chávena de flocos de aveia, esmaga-se Laura, tudo. nós não estamos, eu só estou a ver um bocadinho das bolachas, apesar de já me trazer apetite. Agora sim, já estamos a ver melhor. Ok. Basta esmagar uma banana, juntar uma chávena de flocos de aveia, canela, misturar bem e fazer umas bolachinhas e colocar no forno. Muito bom e muito Já ia, né? Também outro género é aqui, temos aqui, por exemplo, a banana, que pode ser envolvida com, neste caso, amendoim, e que é uma ótima refeição em proteínas e também em fibras. Essas sugestões é para o pequeno almoço ou pode ser para o tal jantar? Pode ser um pequeno lanche, um snack também, não é? Mas a criança pode levar amêndoas, se for o caso, ou banana e amendoins e comer à parte. E também te vou mostrar, por exemplo, as frutas secas são ótimas para as crianças também poderem ter saciedade e não necessitarem de ingerir alimentos calóricos sem fibras e vazios em calorias. E aqui este iogurte, que é de baunilha e que tem fruta pelo meio, são dicas excelentes para um bom pequeno almoço. Claro que haveria muito mais para mencionar, mas o segredo está em comer como um rico de manhã, para que as crianças saiam felizes e que não tenham que ir em hipoglicémia para as suas escolas e para que o microbioma se desenvolva da melhor maneira. Muito bem, eu vou aproveitar a deixa, obrigado Laura, para me meter com o Fábio. Parece que combinaram, não é? Temos aqui o iogurte com as condições probióticas que nós precisávamos, mas Fábio, têm surgido nos últimos tempos muitas fake news sobre a questão da alimentação, são muitas informações que recebemos, infelizmente até nas redes sociais acabamos por partilhar, convictos que elas são verdadeiras. Eu queria que tu, por favor, pudesses falar um pouquinho sobre isso, alertando-nos com alguns exemplos para que, fôssemos mais prudentes na altura de partilhar algumas informações. Daniel, é realmente verdade aquilo que dizes. Vou tentar muito rapidamente a resumir dois ou três exemplos. Eu próprio já recebi muitas mensagens desse género, a cura milagrosa
através de um determinado alimento para o Covid-19. Recordo-me ter recebido acerca do alho, de águas com rodelas de citrinos, de beber água de 15 em 15 minutos durante o dia, e todas elas referem a alimentos que são espetaculares, não é isso que está em causa. Mas, na verdade, não há um alimento, como já tínhamos falado, que cura, portanto, o Covid-19. Eu lembro-me que o alho, portanto, eles referiam que se devia comer o alho todos os dias, de determinadas maneiras. A verdade é que ele é muito bom e pesquisas anteriores têm revelado que realmente o alho tem componentes muito, muito interessantes nos processos de defesa do organismo, mas não existe nenhuma evidência de que quem come mais alho tem menos doenças. Isso não existe. Mas olha, pelo menos ajuda para o distanciamento social. Exatamente. Distanciamento social é garantido. Eu acho que nisso tem toda a razão. Em relação também à água com rodelas de citrinos, uma vez mais falaste bem, na vitamina C é fundamental, mas também não há evidência. E a água, manter-nos hidratados também é muito importante, mas não há nada que nos garanta que se bebermos água de 15 em 15 minutos. Aliás, essa mensagem referia que o vírus era expelido pelo suor, etc. Não, isso não é verdade, sabemos que isso não é verdade. E outra coisa interessante é que todas essas mensagens vêm sempre com um médico da Universidade X escreveu um relatório onde revelou que isto acontecia assim, e quando vamos a ver isso não é verdade. Portanto, é sempre bom termos uma mente crítica em relação ao que recebemos e até podemos reencaminhar para algum médico conhecido, algum nutricionista que possa ter uma opinião crítica sobre o assunto para ficarmos esclarecidos antes de partilharmos. Muito bem, quero mais uma vez agradecer a ambos por esta oportunidade e, enfim, por nos trazer essas sugestões também, não só as informações. Fica, quem sabe, uma oportunidade para num próximo programa voltarmos a falar sobre estes assuntos, já não no contexto do Covid-19. Mais uma vez, ambos, bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Daniel. Obrigada. Para si que está desse lado, quer dos microfones, quer das câmaras, relembro que este programa passa na rádio RCS, mas também na TV Novo Tempo, em novotempo.pt. Lembrar que se quiser fazer sugestões, fizer uma pergunta, gostar de saber se algum assunto podia ser abordado neste programa, entre em contato connosco para o nosso número de telefone, é o 933 939291, vou repetir, 933 939291. Agora sim, despeço-me, até um próximo programa, se Deus quiser.